Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Eu gosto desse bom dia. Esse bom dia de gente viva. Muita gente pensa que o espiritismo é coisa para morto, coisa de alma, não é? De espírito. Mas de verdade o espiritismo é para vivos. É de gente que está aberta para, no corpo físico, compreender o funcionamento das leis do universo. Antes de falarmos sobre o tema, eu gostaria de avisar uma coisa. A nossa instituição não é feita por uma só pessoa. Ela é feita por um conjunto de trabalhadores. E todos são igualmente importantes. Graças a necessidades minhas, eu estou nesta condição como um dos responsáveis. Mas, como vocês estão aqui e estão graças a esta organização recebendo o amparo de todos os que comandam para que vocês tenham tudo em ordem, nós também participamos de um grupo e temos a honra de conviver e aprender com todos eles. Humildemente, nós temos tentado ser um canal de esperança. Este canal pode ser encontrado fisicamente quando vocês se dirigem até lá ou pela internet. Por isso nós trouxemos esses endereços que estão aqui, nestes dois sites. Nesse papelzinho na frente e verso vocês têm o endereço eletrônico onde a TV Alvorada Espírita por um lado e o site Mensagem Fraternal por outro, oferecem arquivos gratuitos para quem quiser. Palestras, programas de televisão, programas de rádio, livros espíritas, estão todos arquivados no site Mensagem Fraternal. E quem quiser assistir a TV Alvorada, ela tem 24 horas por dia a transmissão, poderá conectar-se no outro endereço e assistir palestras, tudo aquilo que está rolando na TV, você terá como depois copiar, se quiser, do site Mensagem Fraternal. Os dois sites trabalham unificados nesse aspecto. Também nós procuramos cooperar de forma muito singela e trouxemos aqui, e está disponível para todos os que quiserem, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no hall de entrada ou de saída, que os que estiverem presentes e desejarem, poderão levar para casa, levar para sua família, poderão pegar. Apenas nós, que não sabíamos o volume de pessoas que viria, trouxemos 140 exemplares. O coronel Ubaldo me disse que há aqui 120 cadeiras aproximadamente. Então, se cada um pegar um exemplar, vai ter para todo mundo. E o que sobrar estará a cargo da instituição espírita que vocês organizam aqui, para que alguém mais para frente queira também, quem não pôde estar hoje, possa retirar lá no núcleo espírita, porque esses livros são de vocês. É uma modesta cooperação que a nossa instituição procura dar para o entendimento das fontes desta doutrina maravilhosa de esperança, de consolação, que fortalece o espírito. Não precisam perguntar, não precisam pedir se pode, aquilo lá é para vocês. Certa vez, um guerreiro japonês, cuja tradição milenar todos conhecemos pelo nome de samurai, procurou um sábio. Ele estava sofrendo com questões filosóficas, porque é muito comum que as pessoas que estão envolvidas com guerras, com lutas, com lideranças, elas sofram em algum momento de um conflito que envolve como eu devo agir, o que eu devo fazer, será que o que eu fiz
Vai me levar para um lugar pior, para um lugar melhor? Será que eu acertei? Então ele procurou um sábio. Como guerreiro, como samurai, ele se orgulhava da sua aparência, da sua força, da sua espada. Eles são muito conhecidos por possuírem uma espada que corta mas tão precisamente que, ao fazer o corte, muitas vezes aquilo que ele cortou nem se move do local. É preciso empurrar o pedaço da madeira, o tronco, para que ele caia, de tão perfeito que é. Então, ele estava com essa aflição, ele estava com essa dúvida, ele estava com um problema de consciência, que aliás é muito comum em todos nós, porque bem ou mal, sem sermos samurais, todos nós temos nossas guerras, todos nós temos nossas lutas, temos os desafios de todos os dias. Então ele foi procurar esse senhor que era muito baixinho, muito franzino, enquanto ele era robusto, militar, não é? Samurai, guerreiro, lutador, primava pela postura física, pela musculatura ágil, pelo porte. E então quando ele vê o sábio, que era muito conhecido, já bastante idoso, ele imagina que aquele homem vai lhe dar o que ele precisa, a explicação. E qual era o questionamento dele? Ele queria entender o que era o céu e o que era o inferno. Como identificar isto? Alguém que está lutando, alguém que muitas vezes tem que tirar a vida, alguém que tem que pôr ordem, que tem que ameaçar, carrega questionamentos de natureza semelhante. O que é o céu? O que é o inferno? Se eu cumpro ordens, como posso ser culpado? Se eu desobedeço, como posso ser inocente? Essas coisas que ficam pesando na mente de um guerreiro. Quando ele chegou diante do sábio e pôs a sua questão, o que é o céu e o que é o inferno? O sábio olhou para ele, que estava trajado como samurai, e respondeu: você não tem vergonha de vir aqui me perguntar isto? Eu não tenho como responder a você que está denegrindo a tradição de samurai. Você está envergonhando a nossa tradição de guerreiro, com esta roupa mal arrumada, com este porte que não corresponde a uma tradição de lutador. O samurai começou a ficar nervoso. O samurai começou a ficar ofendido em sua honra. Começou a ficar olhando para aquele homenzinho, pensando: quem é este cara para falar assim comigo? Mas o homem sábio não se alterava, continuou falando, não tinha um pingo de medo daquele brutamontes, guerreiro que já tinha matado não sei quantos. E você ainda me vem me dar o trabalho de eu te responder o que é o céu e o que é o inferno? Você que nem da sua espada cuida decentemente. Nossa! A espada para o samurai é como o FAL. No meu tempo de aluno da escola, eu tinha o FAL, o fuzil automático leve. Eu não sei se isso foi mudado. Foi, né? É coisa velha, né, Ubaldo? É o mesmo ainda? Puxa vida, ainda bem, para não parecer que eu sou muito antigo. Eu já estive sentado aí, como vocês. Então você chegava do acampamento, tinha que limpar aquele negócio que ficou uma semana tomando poeira, e aí você achava que estava limpinho, vinha o sargento, abria aquelas canoplas assim, olhava no cano, pode voltar e limpar tudo de novo. E você é louco para ele te dar a liberação para você ir embora para casa, e aquele fuzil que você achava que estava brilhando por fora, estava cheio de pó lá nas suas ranhuras. Nossa senhora, você
ficava louco para limpar aquilo, mas aquilo era a sua marca, o seu cuidado, o zelo, era a arma que representa quem você é e a autoridade que te deu o poder de usá-la. O samurai, quando o velhinho falou que a espada dele estava horrorosa, que era uma vergonha para o ser um samurai usar uma espada daquela, ele tirou a espada assim, levantou, e agora é que eu corto a cabeça desse velho. Ele foi ficando com aquela cara de gente que está com ódio, com aquele vermelhão no rosto, aquela coisa que subiu, aquela volúpia como um vulcão, e ele ia matar o homem naquela hora, e o homem estava assim franzininho, assim olhando para ele, com aquela cara de não tenho medo de você. Quando o samurai preparou para desfechar o golpe e arrancar a cabeça dele numa única facada, o sábio disse: isto é o inferno. Isto é o inferno. É o descontrole, é a raiva, é o ódio, é o orgulho, que faz você deixar de ser uma pessoa e se tornar um bicho para agredir o outro. Apenas disse isso para ele: isto é o inferno. Quando o sábio disse isso para o samurai levou um choque tão grande que ele começou a observar aquele velho. Como eu poderia matar esse homem? Ele está desarmado, ele é velho, ele não tem força, ele não é um guerreiro. Se ainda fosse um guerreiro, ele estaria lutando comigo, mas eu ia matar este homem que está me ensinando. Então ele começou a baixar a espada, envergonhado do que ia fazer. Ele começou a pensar no que ele era, que aquele homem ele havia ido procurar, ele não tinha sido convocado, o homem estava recebendo, estava lhe dizendo coisas, como ele poderia agredi-lo? E ele foi ficando cada vez mais envergonhado. Abaixou a espada, sem pô-la de volta no seu envoltório, e então, abaixando a cabeça, como alguém que reconhece a sua derrota, não conseguiu conter duas lágrimas que escorreram pela vergonha de, tendo sido um samurai treinado para ser honrado, ter se deixado levar pela raiva. Quando o sábio olhou para ele e viu que ele tinha deixado a espada, que estava de cabeça baixa, estava fazendo o que é mais difícil para qualquer guerreiro fazer, que é chorar, o sábio disse para ele: isto é o céu. Isto é o céu. É o arrependimento, é o reconhecimento que você é falho, é a vergonha do erro cometido, é deixar a espada de lado, é preparar-se para se conhecer, para olhar para si mesmo. Porque a diferença que há entre céu e inferno não é outra. Porque seria estranho, muito estranho, que se Deus é o Criador de todas as coisas, e eu acho que para as pessoas, na sua maioria, não há dúvida a respeito, quem criou, não importa qual é a crença que as pessoas adotem, e é o Criador considerado a bondade absoluta, a perfeição absoluta, tudo em absoluto, a justiça, o amor, o perdão, a capacidade de criar com sapiência. É estranho que ele tenha criado o mal, o capeta, Satanás, o inferno. Não é lógico.
que a bondade crie a maldade. Qualquer um de vocês que está aqui se preparando para usar o raciocínio, pode pensar a esse respeito. Não precisam ser espíritas, não precisam acreditar no que o Espiritismo fala, mas medite com você mesmo. Como Deus, que é bondade absoluta, pode criar o mal absoluto, aquele para o qual você não tem como sair depois que cai nas malhas. Não é compatível, não é lógico. É por esse motivo que o sábio faz o guerreiro pensar: você produz o seu céu, como você produz o seu inferno. E olha, recentemente, para aqueles que são da religião católica, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica. Encíclica é uma carta que ele dirige aos católicos que ele governa, na qual ele apresenta a visão dele em relação à doutrina que ele representa, no caso a doutrina católica. Esta encíclica se chama Fides et Ratio, fé e razão. Está lá, esse é o nome dela. Vocês podem acessar a internet e vão encontrá-la. E para eles, a começar do Papa, que sempre desde então defenderam todos eles a existência do inferno, onde o demônio está queimando os que fizeram coisas erradas, e de lá as pessoas não vão sair. Por isso, aqueles que estiverem dormindo, é bom abrir o ouvido, porque depois vai saber que não sabia, vai falar: eu não sei, o cara falou do inferno, para lá eu vou, como é que eu saio? O Papa, depois que vocês ouvirem isso, pode dormir de novo. O Papa escreveu lá na encíclica que céu e inferno não são lugares físicos. Não. Céu e inferno são estados de consciência. Esse é um documento eclesiástico que os nossos irmãos católicos, a maior parte, não conhece, que é oriundo da autoridade máxima que pontifica no Vaticano a fé católica, e que nos merece todo o respeito, porque está buscando orientar todas as pessoas, para dizer a elas: gente, não fiquem com medo de um lugar debaixo da terra, onde você que cometeu algum equívoco vai ter que passar o resto dos seus dias sofrendo. Não! Tenha receio da sua consciência, porque o céu e o inferno são os estados mentais em que nós nos encontramos quando um superior nos trata rispidamente, quando um familiar não nos considera, quando alguém que a gente ama nos deixa falando sozinhos. Todas essas pessoas têm o direito de fazer o que eles quiserem, são livres. Seja o superior arrogante, seja o parente indiferente, seja o ser amado, eles são livres, eles não nos pertencem, nem nós pertencemos a eles. Mas se eles têm a liberdade de fazer o que quiserem, e eles serão responsáveis por o que fizerem, nós devemos nos lembrar que nós produziremos nosso estado de consciência positivo ou negativo, não por culpa deles, por culpa nossa. Quando o sábio começou a falar para o samurai que ele era mal vestido, que ele não representava decentemente a casta nobre dos samurais, isso era problema do sábio. O samurai podia estar ouvindo aquilo e perceber: puxa, esse senhor está meio descontrolado, ele deve estar com algum problema, ele deve estar enxergando mal, por que eu vou tratá-lo desse jeito?
Deveria então, se fosse sábio, ele deveria entender as dificuldades daquele velhinho e pensar: puxa, eu vou pensar no que ele está falando para mim. Eu vou pensar. Mas o covarde, em qualquer época, em qualquer sexo, o covarde, ao invés de ouvir as verdades e pensar no que elas podem realmente ajudá-lo, o covarde prefere dizer: essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não presta, essa pessoa é minha inimiga, se eu puder eu vou prejudicá-la, por isso que ela está me tratando assim. O medíocre não gosta de ser corrigido, porque ele acha que ele está sempre certo. Ao invés de agradecer a corrigenda, dizer: o senhor tem razão, dizer alguma coisa é verdade que essa pessoa disse a meu respeito, eu vou observar quem eu sou, eu vou melhorar o que eu sou. A maior parte procura dizer: esse não presta, é um vagabundo, ele vai ver só comigo. O mundo dá volta, ele vai ver só. Um dia ele vai precisar de mim, ele vai ver o que eu vou dizer para ele. E perde a chance de aprender com o ensinamento. Então, o que o samurai ia fazer era exatamente a demonstração do seu despreparo, dos seus defeitos, como ser, não como guerreiro, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser aquele que está atuando em uma função, e outra coisa é: quem é você? Quem é você? Quando você a sua função espelha o que você é. Você representa a sua função dentro dos valores espirituais que você carrega. Mas quando você não você apenas é um fantoche da roupa que veste. Você apenas é alguém que se disfarça com insígnias, com postos ou com berloques, como costumamos ver hoje na moda, nos modismos, nas joias, na aparência. Quando a pessoa não ela precisa disso para mostrar-se. Mas quando a pessoa aí isso não é importante. Quando o sábio disse a ele: olha, isso é o inferno, disse: você pode me matar, você é grande, você é poderoso, você tem uma espada, mas se você fizer isso, você vai carregar a minha morte na sua consciência o resto da vida. Você poderá matar um exército todo que te ataque, mas você não vai se livrar da minha pessoa humilde e pobre, sem arma, que você decepou. Você será chamado por você mesmo de covarde. E isso não conseguimos apagar. Não existe um remédio que você compra na farmácia para que você tome e isso seja esquecido. Você vai ter que enfrentar isto. Você que está aqui como cadete, vai ter pessoas que vão mandar em você e você vai aprender a mandar nos outros. Mas a palavra mandar não está no exército. Não está no exército. O que está no exército é a palavra comandar. Comandar é mandar junto, é conhecer as necessidades, é compreender as dificuldades do seu amigo, estar com ele, é desenvolver fraternidade, companheirismo, de uma forma tão natural que nem você perceba isto. Um dos maiores comandantes militares do exército americano, George Marshall, que esteve lutando nas guerras mundiais. Os que tiverem curiosidade de ler a sua biografia poderão encontrar isto nela. Quando assumiu o comando do exército americano, naqueles tempos difíceis, ele elaborou um questionário
e espalhou o questionário para toda a tropa. E o questionário era composto de 4 ou 5 perguntas que diziam assim: o que você acha dos oficiais que comandam você? Quais os defeitos que eles possuem? O que você acha que está certo? O que você acha que está errado? E o que você acha que precisaria mudar? E recomendou a toda a tropa que respondesse esse questionário sem identificar-se, sem colocar o seu nome, o seu posto, a sua guarnição. Porque o que ele desejava era receber da tropa que ele iria comandar a análise do que era preciso melhorar, de onde estava o defeito, de onde estava o problema. E muitas vezes, quando as pessoas estão inseridas numa hierarquia, elas muitas vezes se veem privadas desta possibilidade de falar, porque certamente na hierarquia isso poderá ser tomado como ofensa, como insolência, como insubordinação. E quando isso é assim, o que costuma acontecer é que essa estrutura vai ficando cada vez pior, porque ninguém tem a coragem de corrigir os problemas que existem efetivamente, porque não querem ouvir. Ele não. E foi justamente depois que, analisando as respostas autênticas, sem o temor reverencial do subordinado, que pôde escrever o que quis, que eles fizeram um levantamento, um mapeamento, e mudaram a maneira de instruir os homens, para dar a eles o que estava faltando, e para tirar deles aquilo que estava em excesso. Comandar é estar junto, é ter valores construtivos, porque exercer autoridade, isto é da pior forma de ser líder. Isto é a pior maneira de você colocar-se diante do seu companheiro de farda, do seu irmão de fé, do seu subordinado de trabalho. E isto nós aprendemos em experiências como as que vocês estão vivendo e que vão continuar a viver. Aprendemos a nos enriquecer, porque não adianta ter uma farda bem passada, um coturno bem limpinho, o cabelo no cartão. Ainda tem cartão de cabelo aqui, não tem? Então, e por dentro ser indisciplinado, e por dentro não ter companheirismo, e por dentro não ter para com o seu amigo a solidariedade. Quando este homem, esse que se tornou o general mais admirado no exército americano no seu tempo, quando ele estava na academia, quando ele era aluno, e ele queria ir para o West Point, mas ele não pôde, porque havia uma hierarquia política que impedia que filhos de pessoas de partido diferente entrassem em West Point. Então ele foi fazer a academia em Lexington. Uma das coisas que era natural dele, e que fez com que ele fosse o mais admirado dos alunos daquela escola até então, foi que um dia um veterano, que numa daquelas sessões de tortura, que eles chamavam de trote, produziu sem querer um ferimento gravíssimo nele, aluno recém-ingressado, que o levou a ficar internado no hospital militar, correndo risco de vida,
Quando se abriu o inquérito para saber o que tinha acontecido, ele se recusou a dizer o nome do malvado superior, do malvado colega que tinha feito ele passar pelo risco de morrer. Não houve ameaça, não houve conversa, não houve ninguém que conseguisse que ele dissesse quem tinha feito aquilo para ele. E todos os alunos da escola reconheceram nisso um gesto de heroísmo, de amizade. Porque nada melhor para a vítima ver o culpado punido. Ele fez, ele é responsável. Isso se chama aplicação da lei. Mas não existe nada mais bonito, ainda mais bonito do que a justiça, aquilo que a gente aprende com Jesus, que se chama misericórdia. A palavra misericórdia é muito bonita, porque ela está ligada a uma questão que vem de córdios. Córdios é coração. Misericórdia é você ter compaixão da miséria do outro. É o seu coração estar nos limites do possível, condoído com a posição que o outro está enfrentando. Então o subordinado, às vezes, ao invés de ter ódio do seu superior, precisa ter compaixão, porque não é fácil mandar, não é fácil ter que organizar, não é fácil disciplinar para o melhor. Aquelas pessoas que muitas vezes estão acima, e vocês saberão o que é isto, tem família, tem problemas em casa, tem filhos, sofrem privações, tem outros que mandam sobre eles, e às vezes não comandam, apenas mandam. Então, quando a pessoa observa que alguém está em desajuste, e por isso foi ríspido, ou por isso foi intransigente, ao invés de revoltar-se, como ia fazer o samurai, e dar a espadada no sábio, se você entende o que é comandar, você vai dizer: eu vou procurar cooperar com este senhor, com esta pessoa, no melhor que eu posso, porque ela pode estar passando por algum problema. Eu vou fazer o meu dever, e vou fazer muito bem feito, e vou fazer além dele, além do meu dever. Eu vou ver o que é possível fazer. Eu vou me oferecer como voluntário para tornar menos pesado o fardo que ele tem que carregar. Aí você entendeu. Porque enquanto nós não entendemos isso, nós vivemos no nosso inferno. O inferno de ter raiva, o inferno de não ter sido respeitado, o inferno de ter sido pisado, o inferno de ficar esperando a oportunidade de revidar. Deixa. Um dia vai ter o dia que eu vou ser adjunto, eu vou ser auxiliar do oficial do dia. Nesse dia ele vai ver só. Esse dia eu pego esse bandido. Esse é o inferno. E está cheio de pessoas candidatando-se para ele. Vocês são os samurais da nova era. Vocês são as pessoas que estão recebendo o melhor que uma nação pode dar, em instrução, em orientação profissional, em exemplos. Porque vocês pensam: onde mais, em que outro lugar nós vamos aprender sobre honestidade, sobre honradez? Se você ligar a televisão e assistir o que está passando, você vai perceber que em nenhuma dessas instituições você vai encontrar uma onde se fala e se vive valores. A outra seria a religião, deveria ser. Mas infelizmente, pelos mesmos problemas, em muitos caminhos religiosos, nós estamos vivenciando negócios mais do que a fé. Mas aquelas que não se desvirtuaram ainda, também podem formar boas pessoas. Aqui, vocês não estão sendo adestrados para serem pessoas que prestam continência.
e ficar olhando. Quem que é o superior? Sou eu ou sou ele? Quem que tem que prestar continência primeiro? Vocês estão sendo modelados no caráter, com o melhor que aqueles que estão organizando a vida espiritual da terra, na condição de militares, também estão tentando infundir no coração de vocês. Quando era aluno, nesta escola, ouvi de um oficial em uma instrução militar: os alunos às vezes ficam preocupados em saber quem é que deve prestar continência primeiro. Aí nós explicamos que primeiro o subordinado presta continência e depois o superior é que responde. Aí tem sempre um que pergunta, dizia o professor: e se são os dois do mesmo posto? 2 capitães, 2 tenentes? E então o professor respondeu: quando é assim, o mais novo, naquela patente, presta continência para o mais antigo. E o mais antigo responde. E tem sempre um espírito de porco que pergunta assim: mas e se os dois estiverem na mesma patente e são da mesma turma, são da mesma época? Aí ele respondeu: aí o que tem mais educação presta continência primeiro. O mais educado. Porque a continência não é um gesto de servilismo. Não. É um gesto de homenagem àquela outra criatura. E é natural que os que estão há menos tempo, que ainda não passaram por tudo que o outro já passou, só por isto se sintam, não no dever, mas puxa, eu estou nesse lugar onde as pessoas se saúdam com a continência, e esta pessoa que está aqui, que hoje é major, coronel, seja lá o que for, nossa, ela já deve ter sofrido tanto para chegar onde chegou. Eu estou aqui ainda começando. Eu vou prestar o meu cumprimento, a minha saudação, em homenagem ao esforço que essa pessoa fez. Não em homenagem às barretas que ela tem, às estrelas que ela tem. Não, porque isso é apenas um símbolo. Quando era aluno, e na condição de aluno, os que estavam de serviço possuem o status que nos pede que também os saudemos com a continência. Às vezes nós víamos companheiros nossos falar: aquele bandido lá, eu não vou prestar continência para ele não, porque ele é muito metido, muito convencido, vou fingir que não vi, e passava por outro lado. Pode ser que na nossa ingenuidade nós estejamos vendo essas coisas como uma competição de poderes. Mas essa é a visão do samurai que quer cortar a cabeça do sábio, que está mexendo com o seu orgulho. Quando passava perto de um colega que era meu amigo da mesma turma, mas que estava fazendo naquele dia a escala que o colocava numa condição de responsável, eu prestava a ele continência com alegria. Eu tinha honra de saudá-lo. Eu pensava: não deve ser fácil estar nessa condição. Deve ser difícil ter que organizar, ter que estar atento para as responsabilidades, porque ele está aprendendo a ser agora o que ele vai ter que fazer todo dia depois que se formar. Então era com respeito, com alegria por ele estar ali, e que eu pensava assim: que Deus te ajude a não errar, que Deus te ajude a cumprir sua tarefa, porque você faz parte da mesma instituição que ele, e isso é comandar. Então, a Páscoa é o momento em que se comemora o ressurgimento de Jesus.
Mas vamos pensar o que fez Jesus. Um pouco antes de ser assassinado, entregue pelos seus amigos. Vejam só, hein? Ele marca um encontro para comerem a última refeição juntos. Sentam-se todos, mas antes de comer, Jesus tira a sua roupa, a parte superior, pega uma bacia, coloca todos sentados e diz: agora eu vou lavar os seus pés. E as pessoas não entendem o que significa lavar os pés. Só para que vocês entendam o que Jesus está fazendo, é importante a gente lembrar de uma coisa. Naquela época não havia transporte público, não havia estradas, não havia nada, eram caminhos rústicos. As pessoas tinham que andar descalças ou com sandálias de couro muito ásperas. E elas tinham que caminhar por aqueles areiões, por aqueles pedregulhos. Quando elas iam a um lugar, andavam às vezes 3, 4, 5, 10 quilômetros. Então você imagina o que é ter os pés massacrados pelas pedras, pela areia que entrava no meio das sandálias de couro, ia corroendo a carne. Quando a pessoa chegava no lugar e o que recebia, o visitante, queria demonstrar alegria por ele ter chegado, o proprietário da casa, aquele que estava ali, fazia ele entrar, tirava as suas sandálias, fazia ele sentar, preparava uma bacia com água, com um pouquinho de sal, e lavava os pés. Lavar os pés significava: eu gosto de você, fique aqui comigo. Eu reconheci que você deve estar cansado, esta água morna vai aliviar a dor dos seus pés. Então você, o que hoje é o cafezinho, quando chega alguém, espera aí, senta aí que eu vou passar um cafezinho para a gente conversar um pouco. Naquela época de Jesus, era lavar os pés. Um gesto de amor, de atenção. Quando a pessoa chegava e o anfitrião não fazia nada disso com ela, isso era sinal de que ele não podia ficar ali muito tempo não, que ele tinha que dar o recado, e se mandar. Quando Jesus então chega naquela última noite e coloca todos sentados, Jesus quer dar a eles o sinal de que os ama. Então o Senhor lava os pés de cada um. Sabem quem estão sentados ali? Aqueles que nós chamamos de discípulos, apóstolos. Mas entre os que Jesus lavou os pés, está Simão. Simão, o pescador. Simão que disse, quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, Simão disse, eu não sou o Senhor, eu nunca te trairei, eu nunca farei nada contra ti. E Jesus disse a ele, algum tempo antes, pois Simão, vou te dizer uma coisa, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Simão está sentado. Quem está sentado e que Jesus lava os pés? É Judas. Judas que vai levar os soldados até ele, no horto, e que para identificar quem é, vai beijá-lo, como nos conta a tradição religiosa. Judas está sentado. Jesus sabe que Simão vai traí-lo, que vai negá-lo 3 vezes, sabe que Judas está mancomunado com os sacerdotes do templo, para colocar Jesus na mão deles, e Jesus lava os pés. Está sentado Tomé, que ficou conhecido como aquele que não acredita, que é preciso ver para crer, até hoje. Quando escuta que Jesus surgiu de novo no 3º dia, na chamada Páscoa, e que depois apareceu no cenáculo entre os
os amigos. Falei, eu não acredito. Não acredito. Ele viu Jesus fazer milagres, ele viu Jesus andar sobre as águas, multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Como ele pode dizer que não acredita? Mas ele diz: eu só vou acreditar se eu colocar a minha mão na sua ferida, no buraco do prego. Tomé está sentado. Jesus sabe que Tomé vai negar a sua própria palavra, mas Jesus lava o pé de cada um deles, porque não importa o que cada um é, importa o que ele vai fazer. Jesus vai dizer a eles: eu vos amo, não com palavras. E ele, depois que lavou o pé de todos, diz: vocês me chamam de Senhor e de Mestre, porque realmente eu sou vosso Senhor e Mestre. Mas sendo isto, vosso Senhor e Mestre, eu lavei os vossos pés, para que vocês não se esqueçam de fazer a mesma coisa uns com os outros. Demonstrar amor, demonstrar respeito, demonstrar gratidão. O comandante se senta no chão e lava os pés, para ensinar os comandados a se tornarem comandantes, pelo respeito, pelo carinho, pelo afeto, pelo exemplo, não pelo grito, não pelos números de estrelas. E então, quando o Senhor diz isto, nenhum deles imagina o que vem no futuro, mas Jesus sabe. Pedro realmente nega Jesus 3 vezes, e aí está o inferno dele, está na consciência. Que vergonha! Eu disse a Jesus que eu nunca o negaria, e ele falou para mim que esta noite, antes que o galo cantasse, eu ia negá-lo 3 vezes. Ele sabia e lavou os meus pés. A vergonha de Judas foi tão gigantesca que ele não suportou e enforcou-se no mesmo dia, de vergonha. Não é isto que significa amor, mas o inferno na consciência é tão pesado que às vezes a pessoa resolve escolher caminhos errados. Tem que passar pela prova mais complicada. Por quê? Porque certa vez, estando junto com os discípulos, escondidos, porque eles tinham medo da perseguição dos judeus, de repente Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus surge, Jesus diz assim: Tomé, vem aqui, Tomé. Imagine o que significa você ser Tomé, que alguns dias antes disse: eu só acreditarei que Jesus reapareceu se eu colocar meu dedo na ferida do cravo na sua carne. E agora ele escuta a voz que ele conhece, que chama o seu nome: Tomé, vem aqui, Tomé. Põe a tua mão aqui, meu filho. Imagina ser Tomé e ter que enfrentar o seu inferno, o inferno da sua descrença, e ter que colocar o dedo diante daquele que ele sabe é o seu Senhor. E depois Jesus diz, veja só que coisa linda: bem-aventurado és tu, Tomé, que precisou ver para crer. Jesus não o censura, mas mais bem-aventurados serão aqueles que creem sem precisar ver. Coisa que Tomé nessa hora entende, na dor da vergonha, que ele poderia ter feito. Aqueles que não viram e acreditaram. A Páscoa
É um momento de crescimento do espírito. É perguntar-se: qual é a sua tarefa na vida? Qual é a sua função aqui? Você está desempenhando bem? E se alguém chama a sua atenção, se alguém censura a sua cama que não foi bem arrumada, se alguém coloca você na relação dos que serão indicados à punição, não querer decepar-lhe a cabeça, analisar-se, perceber que você pode fazer melhor, perceber que você pode se esmerar, que às vezes alguém que coloca você nessa condição está te dando a chance de você consertar agora o que lá na frente poderia ser uma infração muito mais grave de indisciplina, de desleixo. A Páscoa é você entender que você é um agente divino na terra. Você não é um soldado dos homens apenas. Você é um agente da esperança do mundo. Nos valores que vocês carregam no coração e que vão viver isso nas suas lideranças, vocês espelharão um mundo melhor. Esse que nós queremos que exista, mas ainda não existe, por falta de valores naqueles que estão na responsabilidade de vivê-los. São vocês. Ou vocês imaginam que Jesus vai melhorar a terra através dos traficantes de droga, que serão os malfeitores, os que assassinam, os que matam, que Jesus vai esperar que se levantem e digam: não, vamos fazer o bem, vamos perdoar o próximo, vamos ser honrados? Será que são eles? Esta é uma lembrança fundamental para qualquer líder. Ao mesmo tempo que você lidera, você tem que prestar contas. E aqueles que estão sob sua responsabilidade não são seus escravos, são seus irmãos que você precisa ajudar a crescer, fazer o melhor que você pode, dar o bom exemplo e esquecer o mal, na medida de que isto não comprometa o funcionamento adequado das coisas. Dar a chance, relevar, ensinar pelo exemplo, pela misericórdia e ganhar a pessoa. Alexandre da Macedônia é o general que até hoje é estudado nas escolas militares. Descobriu uma vez que o erário do seu reino estava sendo roubado pelo seu tesoureiro. O homem de confiança de Alexandre da Macedônia estava metendo a mão no dinheiro que era do povo, que era para administrar a nação que ele representava. Alexandre não tinha muita cerimônia em decidir sobre a vida e a morte de ninguém. Chamou o tesoureiro que era da sua confiança, já um senhor maduro, que havia vindo da Macedônia com ele, que havia servido ao pai dele, Felipe II, e na frente dos seus generais reunidos, o homem se pôs diante dele e já sabia que alguma coisa grave ia acontecer. Alexandre então se dirige a ele: você está roubando, diga a verdade. Você sabe que eu posso matar quem eu quiser, que eu não admito desonestidades. Você é meu homem de confiança. Quero saber se você está honrando essa confiança. Nessas alturas, diante dos generais de Alexandre, o homem começa a tremer, apesar de velho e experiente. E então, sem ter coragem de olhar para o seu general, que era 20 ou 30 anos mais novo do que ele, o homem diz: eu sei que o senhor pode me matar,
eu sei que o Senhor tem este poder e que eu mereço ser morto, porque realmente é verdade. Eu não me conduzi corretamente, eu não estou à altura da vossa confiança, e eu sei que mereço a morte. Estendeu o pescoço, como alguém que sabe que a melhor punição para a sua culpa é recebê-la, para ele se desculpar. Eu roubei, mas fui justiçado com a morte. Alexandre então se lembrou de quanto este homem serviu honestamente a sua nação ao longo de tantos anos, que até então nunca tinha tido um só motivo para reclamar da honradez daquele servidor. Por algum motivo aquele homem deve ter feito o que fez. Com a espada na mão, pronto para decepar-lhe o pescoço, Alexandre foi até o homem que estava chorando, esperando ser morto, levanta a cabeça dele para olhar bem no olho e diz: de hoje em diante, eu não quero que um centavo do povo da Macedônia desapareça. Você honrou meu pai, e até hoje me honrou. Quero saber se você está disposto a seguir para o túmulo só quando Deus chamar. E então, para a surpresa de todos os outros generais que estavam ali, o homem cai de joelhos e jura que nunca mais, que vai devolver, se necessário, com o seu próprio esforço, cada centavo que tomou. E a partir desse dia, é o servidor mais honrado que Alexandre pôde contar até o fim dos seus dias. Lembrem-se disto. Todos vocês serão líderes. Alguns chegarão quase à responsabilidade que Alexandre teve. Outros estarão submetidos a outras escalas de hierarquias. Mas não importa onde você estiver, lembrem-se de comandar. Lembrem-se que vocês prestarão a Deus contas do que fizerem, e de que o inferno não é um lugar muito quente onde o capeta fica girando um panelão muito gigantesco com as almas assando. Não. Está na sua mente, na injustiça que você cometeu contra o seu subordinado, contra o seu amigo, contra o seu cidadão ou contra a sua pátria. Aí está o seu inferno, ou está o seu céu. Eu fui condescendente para compreender as dificuldades daquela pessoa. Eu me esforcei para fazer o melhor que eu podia. Eu agi no bem, quando eu podia simplesmente apenas agir. Quando você entende isto, você não precisa que os outros te valorizem. Você pode ouvir um sábio dizer que você é a pior criatura, e você não tira o fal nem a pistola para matá-lo. Você entende que às vezes essa pessoa ou está te testando, ou ela não sabe o que está dizendo. Mas se ela está te testando ou ela não sabe o que está dizendo, será muito bom que você analise: será que alguma coisa ela não tem de razão? Eu vou me observar de novo. Pode ser que alguma coisa ela esteja certa, e ela está me ajudando. Um dia, e nós já estamos terminando, um rapaz que tinha muito problema,
estava assim, ele tinha sido assim desconsiderado, ele estava se achando desvalorizado, ele achava que ele não tinha importância. Ele tinha uma pessoa idosa, uma pessoa que era professora na cidade, e que ele falou assim: eu estou meio baixo astral aqui, eu estou me achando que não valho nada. Eu vou lá falar com o professor, vou pedir para ele me ajudar. Ele foi, bateu a porta, o professor o recebeu, e ele começou a dizer: professor, eu estou tão mal, eu estou me achando a pior das criaturas, eu não sei, nada que eu faço dá certo, a minha vida está sendo uma vida inútil. Aí o professor disse para ele: olha, eu sei que você está com problema, mas eu também estou com um problema, eu preciso que você me ajude. Antes de você falar, eu preciso que você me ajude, você pode me ajudar? Aí o rapaz, meio desconcertado, que estava lá para falar de si, para pedir uma palavra de elevação, de força, o rapaz: não, claro, professor, o que o senhor está precisando que eu possa ajudar? O professor disse assim: olha, eu estou com uma dívida que eu tenho que pagar, e eu não tenho dinheiro agora, então eu gostaria que você pegasse esse anel, tirou um anel do dedo, fosse ao mercado e oferecesse para os mercadores lá do mercado, se eles podem comprar esse anel. Você faz isso para mim? Claro, professor, claro, eu vou sim, vou já. Mas olha, tem uma coisa, eu preciso pelo menos de uma moeda de ouro, porque é o que eu tenho que pagar. Se te oferecerem menos que isso, você não venda. Tá bom, uma moeda de ouro, tá bom. Aí o rapaz pegou o anel, foi no mercado, ofereceu para um, ofereceu para outro. O cara pegava o anel assim, olhava: quanto que você quer? Uma moeda de ouro. Você está pensando o quê? Você está pensando que isso aqui é banco? Isso aqui não vale nada, é uma porcaria. Outros, quando ficavam sabendo que ele queria uma moeda de ouro, nem respondiam para ele, viravam as costas e iam para dentro. Só teve um senhor na feira que disse para ele: meu filho, olha, esse anel aqui no máximo ele vale 2 moedas de prata, mas uma moeda de ouro é muita coisa, esse anel não vale isso. Ele então ficou decepcionado ainda mais consigo mesmo, porque poxa, eu já estava achando ruim de não ter muito valor, agora venho na feira para tentar salvar o professor da dívida, e nem para vender esse anel por uma moeda eu consigo. Pegou o anel, enfiou no bolso, voltou todo triste para casa do professor. Professor, olha, infelizmente acho que o senhor pegou eu num mau dia, não consegui vender, só teve uma pessoa lá que disse que valia 2 moedas de prata, mas como o senhor falou que precisava de uma moeda de ouro, eu nem trouxe o anel de volta. O professor pegou o anel e disse assim: bom, tudo bem, então pode ser que eu esteja enganado, vamos pedir para um joalheiro fazer uma análise de quanto vale esse anel. Você vai na casa do fulano de tal, que é joalheiro, pede para ele avaliar esse anel. Agora, tem uma coisa: você não venda este anel para ele por nenhum valor que ele te oferecer, tá bem? Você só me traz o anel de volta. Tá bom, professor, tá bom. Aí ele ficou pensando: poxa, o cara já falou que não vale 2 moedas de prata, o homem vai mandando no joalheiro. Foi ele com o anel para o joalheiro. O joalheiro pegou, botou aquele óculos de joalheiro, olhou, e o cara só assim, esperando a resposta. Aí o joalheiro tirou o óculos, disse para ele: olha, se o seu professor está precisando de dinheiro urgente, eu posso pagar por esse anel 58 moedas de ouro. Mas se ele puder esperar um pouquinho, eu sou capaz de conseguir até 70 moedas de ouro por esse anel. Quando ele ouviu isto, catou logo o anel, enfiou no bolso, agradeceu muito e saiu correndo. Meu Deus, eu estou com esse anel que vale 70 moedas de ouro, eu vou devolver logo para o dono. Foi para casa, entregou para o professor. Professor, você não vai acreditar. O que, meu filho? O ourives, o joalheiro, falou que esse anel vale 58 moedas de ouro se o senhor quiser vender agora. Mas se o senhor tiver paciência, vai conseguir até 70 moedas de ouro. Aí o professor pôs o anel no dedo, pediu para o rapaz sentar e disse assim: você é como este anel, meu filho. Por que você fica esperando que os que estão no mercado digam quanto você vale?
Quem está no mercado não sabe o valor das coisas preciosas. Você não vale o que você pensa ou o que você ouviu de outras pessoas. Deus sabe quanto você vale. E para a divindade, você vale muito mais do que 70 moedas de ouro. Não importa o que digam, não importa como te tratem, Deus sabe que você é precioso. Valha segundo Deus te conhece, não segundo o que os outros dizem que você vale. E é isso que nós gostaríamos que vocês pudessem sentir na hora de enfrentar qualquer problema na família, qualquer problema no afeto, qualquer problema na escola, qualquer problema na tarefa da vida. Vocês valem muito mais do que uma espadada na cabeça, do que um tiro em outra pessoa. Não é para isso, mesmo quando isso seja necessário, segundo as regras que os homens inventaram, mas não é para isso que vocês estão aqui. Vocês estão no mundo para ajudar a sociedade a depender menos da arma do que a precisar dela. E isso só se consegue com o exemplo, com o comando que nós aprendemos, com o respeito pelas pessoas. E é daí que nós pedimos que possam fechar os olhos, para que o nosso encerramento represente esse agradecimento a quem nos comanda, a Jesus, que lava os nossos pés, que está amparando aqueles que coordenam a formação de cada um nesta escola, que está gerando inteligências para modelar inteligências, mas amparando o espírito, para que vocês se sintam abastecidos. Não pensem nunca que é de uma nota que depende o seu caráter, o seu valor. Mesmo quando a nota é importante para aferir se você está se capacitando para fazer o que vai fazer. Pensem que Deus conhece vocês, que sabe onde está a dor oculta, que vai abastecê-los de forças em todas as dificuldades, que ensina a entendermos os outros para saber ajudá-los. A fé não é uma igreja onde a gente entra, onde a gente faz rituais, se submete a cerimônias. O que Jesus ensinou para nós é uma forma de viver em qualquer lugar. Por isso, Jesus, de olhos fechados e coração aberto, nós te agradecemos por existir este instituto de almas, esta escola de amor, de disciplina, de eloquência nos valores do Espírito. Te agradecemos, querido amigo, por homens lúcidos estarem melhorando as disciplinas, por almas generosas estarem inspirando os que governam, os que comandam, para que os comandados também se modelem, porque não há diferença na responsabilidade de manter a farda limpa
ou de manter abastecido o exército. É o mesmo dever que está tomando a consciência de cada um. Abençoa, Senhor, todos estes, dos alunos que aqui estão, dos cadetes, de seus mestres, civis ou militares, de seus superiores em todas as escalas de comando. Abençoa, Senhor, nossos irmãos evangélicos que estão orando aqui ao lado, nossos irmãos católicos que estão lá no salão, igualmente expressando a própria fé, homens que modelarão a sociedade, entendendo a necessidade de Deus, para aplacarmos em nós mesmos nosso orgulho, nosso desejo de mandar, de fazer escravos, que nós possamos estar abertos, Senhor querido, para a alegria de ser útil, de fazer o bem e fazer outros se sentirem bem, de compreendermos os obstáculos, de termos coragem de enfrentá-los com dignidade, de sermos alunos que não esperamos o dia ou a véspera para estudar, que nos preparemos para aquilo que teremos lá à frente todos os dias. E assim, seja na instituição que nos alberga nesse momento, seja na vida e em sociedade, nós possamos te representar entre os homens com dignidade, que sejamos comandantes um dia com dignidade, que saibamos receber o peso sem passar o peso, que saibamos sustentar responsabilidades e perder o sono sem tirar o sono dos subordinados. Mas, Senhor, que nós também saibamos ter dignidade na miséria, ter dignidade na punição, ter dignidade na injustiça, que saibamos representar esses valores que compõem o melhor do Filho de Deus, aquele que está na terra, para que exista esperança. Essa esperança que o amor divino semeou pelos teus exemplos no caminho dos homens. Obrigado, Jesus, por aqui encontrarmos esta chance de dizer que acreditamos em você e vamos viver essa crença. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então
Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muita paz.